Por que será que às vezes é tão difícil se lembrar do que você estudou ontem, mas ao mesmo tempo tão fácil se lembrar de acontecimentos vividos muitos anos atrás? Entenda agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Gisele. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo. Aqui eu falo sobre aprendizagem e como aperfeiçoar os seus estudos. No vídeo de hoje você vai entender por que é fácil se lembrar de algumas coisas, mas bem difícil de se lembrar dos seus estudos. E também a como driblar esse efeito e ter facilidade de se lembrar de assuntos do que está aprendendo. Para entendermos esse fenômeno, primeiro temos que entender como que a memória é armazenada na nossa mente. Eu vou te mostrar de uma maneira bem simples como que isso acontece. Tudo que vivenciamos e aprendemos é guardado dentro dos nossos neurônios, que são as células que compõem o nosso sistema nervoso. É nelas que habitam as nossas memórias. Fica mais fácil se pensarmos assim. O nosso cérebro funciona como uma grande biblioteca, onde os livros dela são como os nossos neurônios, guardando as mais diversas informações. Quando necessário buscar alguma informação, é na nossa biblioteca que vamos procurar. Às vezes, o livro está a um fácil acesso. E por vezes isso não acontece. Isso tem muita relação de como guardamos essas informações. Todo esse processo de formação de memórias e como que o cérebro aprende, eu já falei aqui nesse vídeo. Mas basicamente são 3 etapas: codificação, consolidação e recuperação. Para conseguirmos achar uma memória com facilidade, ou seja, um livro específico dentro da nossa biblioteca mental, usamos o passo da recuperação, que é buscar ativamente na mente por um dado, uma informação específica. Quando fazemos isso, estamos ativando os nossos neurônios e muitos outros também para ativar e percorrer entre as vias neurais que acessem aquela memória, aquele livro específico da sua biblioteca. Toda memória é formada por esses passos, mas algumas delas tendem a ficarem mais marcadas, ou seja, mais memoráveis, e por isso são mais fáceis de serem lembradas. Essas memórias são conhecidas como autobiográficas. Essa e outros tipos também de classificação de memórias eu já falei em outro vídeo. Se você quiser saber mais, clica aqui para assistir mais tarde. E basicamente, elas se classificam assim, pois elas têm relação às experiências pessoais já vividas. Quando você se lembra dessas memórias, é como reativar experiências, como uma viagem inesquecível, o seu prato preferido que a sua avó fazia, ou até mesmo momentos com pessoas especiais para você. Tudo que tiver relação com a sua vida é classificado como uma memória autobiográfica. A tendência desse tipo de memória é a sua facilidade de ser lembrada. O nosso cérebro não gosta de coisas abstratas, e sim do que é palpável, ou pelo menos próximo do real. Por isso, será mais fácil se lembrar de episódios vividos por você do que por simplesmente alguma matéria que estudou. Geralmente, o conteúdo que estamos estudando e aprendendo são classificados com outro tipo de memória, a memória semântica. Aqui não há qualquer relação com as suas experiências de vida, mas sim com informações que você força o seu cérebro a gravar. Ela se refere a fatos e conceitos, como por exemplo, uma fórmula de matemática, palavras em outro idioma, a explicação de um conteúdo aprendido e por aí vai. Esse tipo de memória tende a ser difícil de ser lembrada, porque basicamente não há nada muito visual ou memorável do que uma simples fórmula matemática. Para conseguir gravar bem essas informações, você precisará utilizar muito da etapa de recuperação, quando estamos falando de formação de memórias. Resumindo, lembramos mais de acontecimentos da nossa vida porque é algo marcante, forte, emocional e bastante memorável. O cérebro gosta disso porque é palpável e ele consegue enxergar, e por isso é fácil de memorizar. Agora, fatos e conceitos que estudamos e aprendemos são abstratos e o cérebro não sabe lidar bem. Ele tem dificuldade de memorizar e, se você quiser gravar bem, precisa fazer muitos exercícios de recuperação da memória. Sobre essa questão de abstrato, eu abordei mais aqui nesse vídeo e eu recomendo muito a você assistir porque fará diferença no seu aprendizado. Tá certo, agora você já consegue entender por que não se lembra tão bem assim do que estudou ontem, quando comparado a uma memória de uma experiência vivida lá no passado. Você pode se perguntar por que, mesmo estudando todos os dias, ainda não consegue se lembrar do que estudou. A resposta é porque simplesmente você está estudando errado. Apenas ler o seu livro ou caderno e até mesmo só transcrever não são formas de estimular a etapa da recuperação. Isso é o mesmo de um esforço mental passivo, ou poderia até mesmo dizer um esforço mental nenhum. Para ativar a recuperação, é necessário um esforço mental ativo, ou seja, você mesmo colocar um esforço na sua mente em buscar o livro que guarda a informação na sua biblioteca mental. Buscar na sua própria memória. Quando você faz isso repetidas vezes, estará fixando a informação na sua mente. Como resposta, aquele dado será mais fácil de ser lembrado no futuro. Antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar dicas de como fazer isso.
Mas antes eu vou te pedir para deixar aqui o seu like e assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e irá entregá-lo também para outras pessoas. Vamos então às dicas. Para você conseguir gravar mais o que foi estudado, você precisa tirar as informações do abstrato e torná-las memoráveis, assim como as suas memórias autobiográficas. Também é possível associar uma experiência a uma memória. Isso é uma das táticas da técnica de memorização do Palácio da Memória. Eu já expliquei sobre ela aqui nesse vídeo, inclusive como fazê-la. Outra forma é aplicar o que está aprendendo no seu dia a dia, ou até mesmo se imaginar na situação prática do que está tentando gravar. O objetivo é sempre tentar sair do abstrato e trazer para o real. Assim é mais fácil para o cérebro associar a informação e gravar mais na memória. Outra maneira que eu diria ser uma das mais eficazes de todas é a recuperação ativa, que aplica puramente o esforço mental ativo em buscar informação na própria mente, fixando-a cada vez que fizer na sua memória. Aqui nesse vídeo eu explico mais detalhes e como fazer. Fazer exercícios respondendo às mais diversas questões é outra forma de estimular a recuperação ativa e gravar mais. Aposto que se você começar a aplicar essas dicas, terá mais facilidade de se lembrar, tanto quanto é fácil lembrar de um acontecimento passado na sua vida. Você já se sentiu assim? Com dificuldade de lembrar o que viu ontem, mas se lembrando facilmente de acontecimentos passados? Me conta aqui nos comentários as suas maiores dificuldades para se lembrar de algo. Eu irei te responder e te ajudar a resolver esse problema. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.